Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Alisson do canal Café e Bíblia. Já estou aqui com meu cafezinho bem quentinho, tá certo? Gravando mais um vídeo para cada um de vocês que são inscritos no nosso canal, tá certo? Que tem nos ajudado, que tem compartilhado nossos vídeos e tem de uma forma abençoada, né? Compartilhando, curtindo, deixando aí o seu like para fortalecer o nosso canal. E aqueles ainda que não são inscritos no nosso canal, podem estar se inscrevendo aí embaixo, tá certo? Ativando o sininho, para que toda vez, quando nós gravarmos um vídeo, está chegando aí no seu celular, no seu aparelho, tá bom? Seja no celular, smartphone, seja no computador, aonde quer que esteja gravado, tá certo? Vai chegar a notificação para vocês, tá bom? Hoje nós estamos com um tema muito interessante, falando a respeito do livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, pois nós sabemos que antes, os estudiosos falavam que o livro de Hebreus foi atribuído a Paulo, mas com o passar do tempo, este livro tornou-se anônimo, né? Então nós vemos, alguns vão atribuir a Paulo, mas outros vão dizer que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, é uma carta anônima. Em outro vídeo nós vamos estar falando em si sobre a carta aos Hebreus. Mas o que me chama a atenção no vídeo de hoje é falando sobre a nuvem de testemunhas. Será que a nuvem de testemunhas se refere aos ímpios ou aos crentes? Esta é a pergunta de hoje. Será que a nuvem de testemunhas se refere aos ímpios? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, tá certo? Nós podemos ver aqui que nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estávamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu vou ler o versículo 2 para o melhor entendimento dos amados. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amados, uma pergunta muito interessante, na qual nós estamos aqui diante da palavra do Senhor para trazer para os irmãos e explicar que nuvem de testemunhas era essa a qual o autor da Epístola aos Hebreus, ou da Carta aos Hebreus, estava falando. Nós podemos ver que esse significado do nome testemunhas, no grego, quer dizer Marte. E Marte quer dizer aquele que morre a favor de uma causa. Quando a gente fala de Marte, a gente está falando de alguém que morreu ou que morre a favor de uma causa. Nós temos um exemplo muito interessante falando a respeito de Estevão. Nós podemos ver que no livro de Atos dos Apóstolos, Dr. Lucas vai estar escrevendo, dizendo o seguinte, que Estevão foi um dos primeiros mártires a morrer em favor do Evangelho de Cristo. Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que nos diz o seguinte: mas,
recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis. Olha aí o texto. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, quando nós começamos a decorrer desse texto, o texto nos traz o entendimento que essas testemunhas não está relacionada aos ímpios, e sim aos crentes, povo de Deus. Nós podemos ver também em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, que vai nos dizer o seguinte: e também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? De Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Verso 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Naquele momento, morria o primeiro mártir em favor do Evangelho. Nós sabemos que naquele momento, Saulo de Tarso consentiu na morte de Estevão. E o interessante, voltando aqui para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, a qual nós estávamos falando anteriormente, sobre a nuvem de testemunhas, testemunhas estas, que significa aqueles que fizeram parte, aqueles que fizeram a obra do Senhor e deixou o seu nome estampado na Bíblia Sagrada. Se nós abrirmos o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, vai nos dizer o seguinte: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, Baraque, de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Glória a Jesus. Então, amados, a lei da hermenêutica nos diz o seguinte, que todo texto tem que haver um contexto. Então, para nós entendermos o texto do capítulo 12 de Hebreus, nós precisamos entender e ler o contexto. Nós precisamos ler e entender o contexto. Se nós lermos o texto do capítulo 11, que é contexto do capítulo 12, nós vamos entendermos que aqui o escritor, no verso 1, ele está falando sobre os cristãos, está falando sobre o povo de Deus, a respeito do povo de Deus. Então, essas nuvens de testemunhas não se refere aos ímpios, e sim aos heróis da fé, descrito no versículo 32 do capítulo 11 de Hebreus. Então, pode ver o seguinte, que o capítulo 12 do versículo 1, ele começa iniciando o versículo 1 com a palavra portanto. Se nós formos olhar no dicionário português, nós vamos entender que a palavra portanto não é se colocada no início da frase. A palavra portanto não é colocado em uma introdução. Então, nós entendemos o seguinte, que aqui ele está dando uma conclusão dos versículos anteriores. A palavra, portanto, colocada em uma redação, em uma frase,
ela é colocada no final da frase, quando nós estamos concluindo aquilo que nós estamos falando. Então, quando o escritor está falando aqui, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem, aqui ele está fazendo uma conclusão do capítulo 11. Ele está finalizando aquela frase, né, ou aquele contexto, ou aquele relato que ele estava falando do capítulo 11 a respeito da nuvem de testemunhas estas que eram os heróis da fé. Tá bom, amados? Então, peço a todos, se vocês gostaram do nosso vídeo, se vocês têm entendido, né, o intuito desse canal, se inscreve aí, tá certo? Se você já é inscrito, então deixa teu joinha, deixa teu like e compartilha esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Para que esses vídeos venham estar abençoando a outras vidas. Então, que Deus abençoe a todos e uma ótima noite para todos vocês. Café e Bíblia. Deus abençoe.